Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre movimentações na linha de frente ucraniana. De acordo com imagens geolocalizadas que começaram a circular no dia 17 de maio, dá para ver que as forças russas vêm ganhando algum terreno ali no sul de Chassivar e também mais a sudeste, na direção de Ozaryannivka, que, para quem acompanha de perto, fica ali na região sudeste de Chassivar. Essas tropas russas também intensificaram suas ofensivas em várias frentes, ontem e ontem. Atacando diretamente nos arredores de Chassivar, foram para o noroeste, mirando Maisk, para o sudeste de novo, perto de Ozaryannivka, e também mais ao sul nas imediações de Biahora, com avanços apontando para Stupok. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou ontem que tomou o controle de Novolenivka, que fica a oeste de Toretsk. Mas, gente, essa informação já aparecia em imagens geolocalizadas do dia 16, tá? Então, ou seja, o anúncio parece que veio com um pequeno delay. Agora, subindo um pouco o mapa, no eixo Novopavlivka, imagens de ontem mostram que as tropas russas também avançaram ao norte de Kolyarivka. E as ofensivas também aconteceram ao nordeste de Novopavlivka, nas proximidades de Novolexandrivka, e avançaram em direção a Muravsk. Além disso, houve movimentação a leste, perto de Kotyarivka, e também mais ao sudeste, nas regiões de Troitsk e Orikov. Tudo isso ontem e anteontem, tá? Mas nem tudo foi avanço russo, viu? Imagens geolocalizadas publicadas ontem também mostraram que as forças ucranianas conseguiram ganhar algum terreno também, especialmente ao longo da ferrovia que passa ao sudeste de Drylivka, que fica ali no nordeste de Toretsk. Foi um movimento pontual, mas importante, especialmente considerando o quanto essa linha ferroviária tem de peso logístico na região. Bom, meus amigos, da conversa de ontem, o que ficou resolvido, hein? Segundo o Trump, a guerra pode acabar, mas o Kremlin diz que ainda é cedo. Bom, gente, segundo o próprio Trump, Rússia e Ucrânia estariam prontos para iniciar negociações diretas visando um cessar-fogo. Mas calma, tá? Porque do lado russo o discurso foi mais comedido. O Kremlin já veio a público dizendo que esse processo ainda vai levar um tempo. E o próprio Trump, apesar do otimismo inicial, deixou claro mais tarde que não pretende, por enquanto, acompanhar os europeus numa nova rodada de sanções contra Moscou. Depois da conversa com Putin, Trump fez um post nas redes sociais e disse que compartilhou o plano com Zelensky e também com líderes da União Europeia, da França, da Alemanha, da Itália e da Finlândia. Tudo isso numa ligação conjunta. Veja o que ele disse. Rússia e Ucrânia começarão imediatamente negociações para um cessar-fogo e, mais importante, para o fim da guerra. E no jardim da Casa Branca ele completou dizendo que algum progresso está sendo feito. Do lado russo, Putin agradeceu a Trump por apoiar a retomada do diálogo direto entre Moscou e Kiev. Segundo ele, as duas partes estariam no caminho certo e que a Rússia estaria disposta a trabalhar com a Ucrânia em um memorando sobre um possível acordo de paz. Bom, essa fala foi feita num evento perto de Sochi, no Mar Negro, tá? Apesar desse tom mais positivo, gente, o cenário ainda segue tenso, né? Os líderes europeus, após a ligação com Trump, decidiram apertar ainda mais o cerco contra Moscou com novas sanções, isso segundo o chanceler alemão Merz. Só que, como vimos, Trump não demonstrou disposição de seguir esse mesmo caminho, não. Quando foi perguntado por que não impôs sanções novas, respondeu: "Acho que há chance de algo ser resolvido, e se você aplicar pressão agora, pode piorar as coisas." Ele também mencionou que há muitos egos grandes envolvidos e chegou a dizer: "Se não houver progresso, eu vou me afastar, e isso não é minha guerra." Bom, segundo Yuri Uzakov, um conselheiro do Kremlin, a conversa entre Trump e Putin também abordou uma possível troca de prisioneiros. Seriam 9 russos por 9 americanos. Uzakov também disse que Trump classificou como impressionantes as perspectivas para as relações entre Moscou e Washington. Ao mesmo tempo, o porta-voz Peskov confirmou que Moscou e Kiev estão em contatos complexos para elaborar o que ele chamou de um esboço de memorando para a paz e cessar-fogo. Segundo ele, não há prazos definidos e nem pode haver. E segundo citou a agência RIA, todo mundo quer resolver isso rápido, mas o diabo está nos detalhes. Agora, gente, vamos olhar para o outro lado dessa história. A percepção europeia. O ex-primeiro-ministro da Suécia, Carl Bildt, disse numa rede social que essa ligação com Trump foi, sem dúvida, uma vitória para Putin. Segundo ele, o presidente russo conseguiu desviar o foco de um cessar-fogo imediato e continua tocando a guerra ao mesmo tempo em que pressiona nas negociações. Agora, Zelensky propõe uma cúpula com os grandes, né? Mas Putin acaba resistindo a esse encontro. O presidente ucraniano disse que está pronto para conversar com os russos em qualquer formato que produza resultados
Ele sugeriu que esse possível encontro de alto nível envolvendo Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido poderia acontecer na Turquia, no Vaticano ou na Suíça. Mas não está claro se isso faz parte da iniciativa mencionada por Trump, né? Ele chegou a dizer que o Papa Leão XIV teria demonstrado interesse em sediar as conversas no Vaticano. Só que até o momento o Vaticano não confirmou nada oficialmente. Já Peskov afirmou que Putin e Trump discutiram a possibilidade de um contato direto entre Putin e Zelensky e que Moscou vê com bons olhos a proposta do Vaticano, mas nenhuma decisão sobre o local foi tomada ainda. Agora, gente, segundo uma fonte que acompanhou a ligação entre Trump e os líderes europeus, muitos ficaram chocados com o fato de Trump não querer pressionar Putin com sanções, né? Mas mesmo assim, Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, disse que a conversa com Trump foi boa e que é importante que os Estados Unidos continuem engajados. Bom, a leitura por parte da Ucrânia e de seus aliados é que Moscou está apenas fazendo o mínimo necessário para impedir que Trump aumente a pressão econômica. E se ele de fato impusesse novas sanções, seria um momento marcante, especialmente considerando o quanto ele tem sido simpático à Rússia e o distanciamento que vem mantendo das políticas pró-Ucrânia do governo anterior de Biden. Bom, gente, agora atravessando para o flanco norte da Europa, uma publicação do New York Times mostrou imagens de satélite recentes, indicando que a Rússia está construindo e reforçando infraestrutura militar bem perto das fronteiras com a Finlândia e com a Estônia. E isso já foi confirmado por fontes da própria OTAN, tá? Segundo essas imagens, os russos estariam ampliando ou reformando estruturas como tendas, depósitos de veículos, abrigos para caças e bases de helicópteros, isso em locais estratégicos como Oleni e Elarkut, as duas no oblast de Murmansk, e lá no extremo noroeste a base aérea de Kamenka, da República Komi, e também a de Petrozavodsk, na Carélia. Segundo o alto funcionário da OTAN, a Rússia já está se preparando para um possível redeslocamento de tropas mais ao norte assim que a guerra na Ucrânia chegar ao fim. Isso mostra que Moscou continua vendo o acesso ao Ártico e todo o espaço estratégico ali como uma peça central do seu status de grande potência. Bom, gente, de acordo com a Autoridade de Defesa da Finlândia, o plano russo seria ampliar suas forças militares na região de fronteira num período de até 5 anos após o fim do conflito com a Ucrânia. Essa expansão poderia até triplicar o número de soldados posicionados ali na fronteira finlandesa. O Wall Street Journal também publicou algo parecido em abril de 2025. Segundo fontes militares e de inteligência do Ocidente, a Rússia está não só reforçando essas bases, como também modernizando as linhas ferroviárias e outras infraestruturas militares ao longo da fronteira com os países da OTAN. Ou seja, estaria se preparando para manter uma presença forte e permanente no entorno da aliança. Mas, gente, de um lado, há os que acham isso natural, apenas uma preocupação em garantir segurança em uma fronteira com a OTAN, enquanto outros já acham que a Rússia estaria se preparando para uma invasão após a guerra na Ucrânia. E você, o que acha? Escreve aí. Bom, meus amigos, atravessando o Golfo Pérsico, segundo a mídia estatal iraniana, o Ayatollah Khamenei classificou as exigências dos Estados Unidos como exageradas e absurdas. Para ele, Washington está cobrando que o Irã pare completamente de enriquecer urânio, o que, segundo ele, é uma demanda fora de qualquer lógica. E mais, ele disse claramente que não acredita que essas negociações vão chegar a algum resultado. Nas palavras dele, não sei o que vai acontecer, mas não acho que essas conversas vão dar em algo. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqi, também falou com a imprensa. Ele disse que uma nova rodada de negociações chegou a ser sugerida possivelmente em Roma, mas que Teherã ainda não aceitou. Para ele, as posições dos Estados Unidos são ilógicas e estão dificultando tudo. Por isso, ainda estão avaliando a situação na esperança de que prevaleça o bom senso. Bom, o problema central, como você já deve imaginar, continua sendo a questão do enriquecimento de urânio, né? Washington vê isso como um possível caminho para o Irã desenvolver armas nucleares. Já Teherã insiste que seu programa tem apenas fins exclusivamente pacíficos. O vice-chanceler iraniano, Taki Havanchi, foi ainda mais claro. Segundo ele, se os Estados Unidos continuarem insistindo nesse ponto, as negociações vão fracassar. E o clima ficou ainda mais tenso depois que Trump, na semana passada, mandou um recado público dizendo que o Irã precisava agir rápido ou alguma coisa ruim iria acontecer. Só que Teherã afirma que não recebeu nenhuma proposta oficial por escrito. Bom, mudando de assunto, mas ainda no Oriente Médio, o Reino Unido anunciou que vai suspender as negociações para um acordo comercial com Israel.
Essa decisão vem em resposta à intensificação das operações militares israelenses dentro da faixa de Gaza, né? E a coisa não para. A tal operação Carruagem de Gideão tem deixado um rastro de destruição. Só hoje, terça-feira, segundo médicos locais, os ataques aéreos israelenses mataram já pelo menos 55 palestinos em Gaza. Segundo o governo britânico, além da suspensão, o embaixador de Israel também foi convocado para prestar esclarecimentos sobre a escalada da ofensiva. A decisão, que vai ser formalizada pelo ministro das Relações Exteriores David Lammy, é mais um sinal de que alguns aliados históricos de Israel estão começando a rever suas posturas diante da guerra em Gaza, principalmente por causa do aumento de vítimas civis e do impacto humanitário que está causando. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.